Pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí de como resolver o sistema, né? Quando eu tenho três equações e duas variáveis. Então, vamos lá. Divirtam-se. A gente separou alguns exercícios, espero que vocês acompanhem aí. Primeiro, olha só. Resolva, se possível, o sistema x mais y mais 3e igual a 5 e x menos y mais e igual a 7. O número de equações aí é menor do que o número de variáveis. Então, o que a gente fez para resolver esse sistema? Olha só, eu vou separar o sistema como se ele tivesse duas variáveis. Então, eu vou escolher uma variável para jogar para o outro lado da igualdade. Então, eu vou deixar assim, ó, x mais y igual a 5 menos 3e e x menos y igual a 7 menos e. Depois que eu fiz isso, ó, eu isolei a variável z. Então, eu vou trocar essa variável por uma outra letra qualquer. Nesse caso, eu vou usar a letra t. Podia ser qualquer letra que não fosse as utilizadas no sistema. Eu não posso utilizar o x, o y e o z. Eu usei a letra t. Então, vamos lá. Fiquei com a primeira equação. X mais y igual a 5 menos 3t. Vou isolar o x. Olha lá. O x vai ser 5 menos 3t menos y. Então, olha lá, o x agora ficou com duas variáveis do outro lado, o t e o y, sem problema. Isolei o x normalmente. Agora eu vou trocar o x na segunda equação. A segunda equação é x menos y igual a 7 menos t. No lugar do x, ela ficou 5 menos 3t menos y. Depois o menos y, que já estava na equação, é igual a 7 menos t. Menos 2y, vou isolar o y agora. Do outro lado já tinha o 7 menos t, passei o menos 3t, que ficou mais 3t, e o 5, que ficou menos 5. Então, fiquei com menos 2y igual a 7 menos t mais 3t menos 5. Menos 2y é igual a 2t, olha lá, porque 3t menos t dá 2t, e 7 menos 5 deu mais 2. Como está negativo o y, vou multiplicar por menos 1. Então, vai ficar 2y igual a menos 2t menos 2. Passando o 2 dividindo, eu cheguei no y, vai ser menos t menos 1. Então, já achei ó, o valor do y em função do t. Então, olha só, o y ficou menos t menos 1. Volta lá na primeira equação, olha lá, x é igual a 5 menos 3t menos y. Então, 5 menos 3t menos. No lugar do y, olha lá, coloquei o menos t menos 1. Ficou x igual a 5 menos 3t mais t mais 1. Cheguei no valor do x. O x é menos 2t mais 6. Ou seja, agora eu tenho tanto x quanto y quanto z em função de uma variável. Conforme eu vou dando valores para t, eu vou encontrando soluções diferentes para esse sistema. Então, esse sistema vai ter infinitas soluções. Ou seja, ó, se eu tenho a solução o x menos 2t mais 6, o y menos t menos 1 e o z é t, para qualquer t pertencente aos reais. Só para ter uma ideia lá, se eu jogasse o t igual a 0, o x ia ficar 6. O y ia ficar menos 1 e o z 0. É uma solução do sistema. Se eu jogar o t igual a 1, eu encontro outra solução. Se eu jogar o t igual a 2, eu encontro outra solução. Ou seja, com isso, eu tenho infinitas soluções. Então, esse sistema me dá infinitas soluções, tá? Ele é um sistema possível e indeterminado. Possível porque eu encontrei a solução e indeterminado porque eu tenho várias respostas diferentes. Então, esse aí é um exemplo de resolução de sistema, lá, quando eu tenho três variáveis e só duas equações. Tudo bem? Agora, a gente vai falar um pouquinho aí de classificação de sistema. Olha só, quando eu classifico um sistema, eu tenho que pensar em três situações. Primeiro, ele pode ser um sistema possível e determinado. Então, ele vai ser um SPD, ou seja, quando ele possui uma única solução, um único valor para cada variável. Qual que é a condição? Lá da regra de Cramer, o determinante principal tem que ser diferente de zero. Agora, as outras duas situações, olha lá, ele pode ser um sistema possível e indeterminado, um SPI, ou um sistema impossível, que é um SI. O possível e indeterminado foi o que a gente viu no exercício anterior, ele possui infinitas soluções. Isso acontece quando todos os determinantes dão zero.
o D, o DX, o DY, se eu tiver DZ, todos os determinantes ficam igual a zero. E um sistema impossível quando ele não tem nenhuma solução. Quando que isso acontece? Quando só o determinante principal dá zero. Os outros, ó, o dx, o dy, o dz, se ele tiver, vão ser todos diferentes de zero. Então, aqui a gente classifica esses sistemas lineares. Ou seja, eu vou classificar os sistemas lineares utilizando o determinante. Olha o exercício, ó. Para que o sistema linear mx mais y mais z igual a 1, x menos z igual a menos 1 e menos x mais my mais z igual a 3, ele já está afirmando ali, ó, ele quer que o sistema seja possível e determinado. Então, é necessário que o m seja igual a 0 ou igual a menos 1, o m seja igual a menos 1 ou 2, o m seja diferente de menos 1 ou diferente de 2, o m diferente de 0 ou diferente de 2, e o m diferente de 0 ou diferente de menos 1. Primeira coisa, se ele quer que seja possível e determinado, ele vai ter uma única solução. Então, olha só, cai no primeiro caso aí no quadrinho ao lado. Ou seja, quando ele tem uma única solução, olha só, o determinante tem que ser diferente de zero aqui, ó. Então, isso é importante a gente destacar. Então, olha só, agora, vamos lá. O que vai ser o próximo? Deixa eu tirar o... Aqui agora, ó, eu tenho o determinante principal, olha lá, ficou na frente do x. O m, o 1, né? mx mais y mais z igual a 1. Então, na frente do x é m, 1, na frente do y é 1, na frente do z é 1. Na segunda equação, na frente do x é 1, não tem o y, então pus 0, e o z é menos 1. E na terceira equação, na frente do x é menos 1, na frente do y é m, na frente do z é 1. Esse determinante tem que ser diferente de zero. Vou repetir as duas primeiras colunas para resolvê-la. Então, coloquei no final a primeira coluna de novo, M1 e menos 1, e a segunda coluna de novo, 1, 0 e M. Agora, eu vou fazer as multiplicações. Olha só, as três multiplicações para baixo, o que a gente vai obter aqui? Ó? M vezes 0 vezes 1 vai dar 0. Aqui, 1 vezes menos 1 vai dar 1. Eu coloquei aqui. Depois, 1 vezes m vai dar m. Para cima, multiplico e inverto o sinal. Essa primeira multiplicação para cima aqui, ó, vai dar 0, porque tem um 0 na linha. Essa aqui vai dar menos m ao quadrado, só que para cima eu troco o sinal, fica mais m ao quadrado. E essa aqui vai dar 1, eu vou escrever menos 1. Esse menos 1 corta com mais 1, olha lá. Eu vou obter o que agora como resposta? Olha só, m ao quadrado mais m diferente de zero. É uma equação de segundo grau, só que agora é diferente de zero. A única coisa que vai mudar agora é que no lugar de achar o x1 igual a zero, o x2 igual ao número, eu vou achar que o x1 é diferente do número, x2 é diferente do outro. Nesse caso, é uma equação incompleta em C, porque o A é 1, porque é 1m ao quadrado, o B é 1m, então B é 1 também, e não tem o C. Quando é incompleta em C, eu posso fazer por fator comum. Então, coloquei em evidência o m, lá, ficou m que multiplica m mais 1. Então, a primeira resposta, eu já vou pegar aqui, ó, e já vou fazer o m diferente de zero. Então, a primeira resposta, ó, no caso aqui, vai ficar m diferente de zero. E a segunda resposta é o m mais 1 diferente de zero, que vai dar m diferente de menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, a alternativa E, m diferente de zero ou m diferente de menos 1. Então, está aí o segundo exercício que a gente separou de classificação de sistemas lineares. Então, essa tabelinha é bastante importante aí para que a gente consiga resolver. Olha o terceiro exercício agora, ó. O sistema linear x mais AY igual a 6 e x mais 2y igual a b, nas incógnitas x e y tem infinitas soluções.
Olha lá, infinitas soluções. Então, infinitas soluções é um sistema possível e indeterminado, porque possível porque ele tem solução, e indeterminado porque são várias, são infinitas. Ele quer o valor de A mais B. O A mais B pode ser 0, 1, 2, 3 ou 8. Então, vamos lá. Classificação de sistemas lineares. Olha lá, para ele ser considerado um sistema com infinitas soluções, tem que se encaixar no segundo caso. Ou seja, todos os determinantes envolvidos aí, ó, o D, nesse caso, como é 2 por 2, eu vou ter o D, o DX e o DY. Todos têm que dar zero. Então, vamos começar usando o determinante principal. Ó, x mais AY igual a 6, x mais 2y igual a B. Como o sistema é um sistema impossível, então todos os determinantes devem ser nulos. Então, o determinante principal, na frente do x ficou 1 e 1, e na frente do y ficou a e 2. Fazendo a regrinha aqui, ficou 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho aqui 1 vezes 2 deu 2, e 1 vezes a deu a, trocando o sinal, menos a. Então, a gente obteve aqui, ó, 2 menos a igual a 0, o a vai ser igual a 2. Achei o valor do a. Agora, para calcular o b, como o b faz parte da resposta, eu posso escolher ou o dx ou o dy. Eu vou escolher o dy, porque daí eu não vou usar o a que eu calculei, eu vou usar o x lá, que é 1 e 1. Então, ó, se eu usar o determinante dy, o x fica 1 e 1, e vou trocar a coluna do y pelo resultado, que é 6 e b. Como que vai ficar agora ali na multiplicação? Ó, 1 vezes b, ficou b, e 1 vezes 6 deu mais 6. Para cima, inverte o sinal, fica menos 6. Então, olha só, agora vai ficar b igual a 6. Como ele quer o valor de a mais b igual a 8. Alternativa E. Então, tá aí, ó, sabendo a relação aí da classificação dos sistemas lineares, fica muito fácil. Sistema possível e determinado, que é o SPD, o determinante principal tem que ser diferente de zero. Essa condição é única e suficiente. Agora, se o sistema for possível e indeterminado ou impossível, o determinante principal vai ser zero. Só que no SPI, todos vão ser zero. No SI, só o principal que é zero, os outros não. Então, aí a gente tem uma maneira mais fácil de classificar os sistemas. Então, vamos lá, mais um exercício. Ó. Considere o sistema abaixo nas variáveis x, y e z. Então, colocou duas equações, ó lá, e colocou os coeficientes da primeira, a, b, c e d. Então, ficou ax mais by mais cz igual a d, e ex mais fy mais gz igual a h. Sobre o sistema, podemos afirmar que possui uma única solução, possui exatamente 3 soluções, possui infinitas soluções, não possui soluções, ou não possui soluções, ou possui infinitas soluções. Gente, olha só. Como eu tenho 3 equações, está faltando uma terceira equação. Se a gente pensar num determinante 3 por 3, eu teria uma terceira linha com zero. Então, nesse caso, se eu tenho uma linha com zero, seria 0x, 0y, 0z igual a zero, eu teria mais uma linha com zero. Todo determinante que tem uma fila nula, pode ser linha ou coluna, o determinante vai dar zero. Então, se eu tiver uma linha inteira de zero, qualquer determinante que eu tiro ali dentro vai dar zero. Então, todos os determinantes vão ser zero. Como eu sei que o determinante principal vai ser zero, olha só, ele pode cair ou no segundo ou no terceiro caso, olha lá. Determinante principal, se for zero, ou ele vai ser um sistema possível e indeterminado, ou um sistema impossível. Então, no caso, alternativa E. Não possui soluções se ele for impossível, ou possui infinitas soluções se ele for um SPI. Então, é certeza, como eu tenho, for fazer o determinante ali, está faltando uma equação, eu vou completar com zero. Completou com zero, eu tenho uma linha inteira de zero, né? 0x, 0y, 0z. Então, se eu tenho uma linha de zero, o determinante é zero. Então, alternativa E. Então, é mais para raciocinar em cima só da teoria, né? Vamos lá para o próximo. Olha só, um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões.
Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento da suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Dessa primeira afirmação, já posso ter certeza aí, ó, que 1.500 telhas têm o mesmo peso de 1.200 tijolos, porque ele enche o caminhão dele ou com 1.500 telhas ou com 1.200 tijolos, é o que pode passar na pesagem. Então, o peso é igual aí, né, dessas duas situações. 1.500 telhas pesa a mesma coisa que 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos no máximo pode ser acrescentados à carga de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, olha só, 300, 360, 400, 480 ou 600? Vamos lá. X é o peso de uma telha e o Y é o peso de um tijolo. Então, 1.500 telhas, X, é igual a 1.200 tijolos, que é Y. Se eu isolar o X aqui, eu vou ficar com 1.200Y sobre 1.500. Dá para simplificar por 300 aí, né? Se eu dividir por 300, vai dar 4, o X vai dar 4Y sobre 5. Ou seja, o peso de uma telha corresponde a 4/5 do peso de um tijolo. Tudo bem? Agora, olha só. O caminhão pode carregar. Se ele podia carregar 1.500 telhas, ele já está com 900, ainda dá para calcular, ainda tem espaço para 600 telhas. Então, 600 telhas, 600x. Como eu sei que o x é 4y sobre 5, 600 vezes 4y sobre 5. Então, 600 vezes 4 vai dar 2.400 dividido por 5, vezes y. Então, deu 480y, ou seja, 600 telhas corresponde a 480 tijolos. Então, ele ainda tem espaço para 480 tijolos e vai ser a alternativa D. Espero que tenham entendido aí e gostado dessa aulinha. Então, muito obrigado pela participação de vocês.